Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod, e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. Fique um pouco e escute. Sejam bem-vindos a mais uma história de A Noite dos Pesadelos. Essa é a primeira história de uma trilogia das histórias de Pedro, uma pessoa que conheci há muito tempo atrás. E, começando a nossa história, só existe uma coisa que Pedro gostava mais do que férias. E essa coisa se chamava feriado prolongado. Vamos falar a verdade, quem não gosta de um bom feriado prolongado? E feriado é um grande momento de curtição. Nada de acordar cedo com sua mãe gritando no seu ouvido, nada de ter de se arrastar que nem zumbi para o ônibus da escola, nada de lição de casa depois da aula, porque durante o feriado nem aula tem. Então Pedro aproveitava esses dias de folga para ler seus quadrinhos e jogar seus grandes games favoritos. Ele também aproveitava para descer para o play e arrebentava no futebol com seus amigos. Também faziam suas brincadeiras preferidas, como esconde-esconde e corrida de skate, com toda a turma se divertindo. Mas tudo isso ia ficar para trás daquela vez, porque aquele feriado ia ser muito diferente e especial. A Bia tinha convidado Pedro para conhecer o casarão do seu avô Luiz, que havia morrido há 3 anos atrás. Ela havia contado um montão de histórias sobre o lugar encravado na Serra do Mar. Disse que a paisagem era muito bonita, com morros e lagos, cercado por árvores de tantas espécies que Pedro nem conseguia lembrar. O avô de Bia tinha sido biólogo e historiador. Por isso, gostava tanto da natureza a ponto de construir sua casa no meio das árvores. O velho Luiz costumava contar uma porção de histórias de assombração bem assustadoras, mas a mãe da Bia garantia que era tudo imaginação do avô, que tinha por hobby colecionar cacarecos encontrados em suas expedições pela mata ao redor da casa. Essas caminhadas aguçaram sua imaginação e depois dos passeios ele inventava uma porção de contos da carrochinha. A Bia a Pedro contou que lá no casarão tinha sobrado alguns livros bem curiosos que ele mesmo havia escrito, o avô da Bia. Na hora, Pedro disse que era muito maneiro, mas logo que chegou na casa, mordido de curiosidade, correu para o tablet de sua mãe e foi pesquisar na internet o que diabos significava essa coisa de carrochinha. Ele descobriu que um dos significados de carrochinha era baratinha, em Portugal, e que também era os contos da carrochinha, e que os contos da carrochinha eram histórias inventadas, cheias de criaturas mágicas para distrair as crianças. Ele não sabia se o avô da Bia contava histórias verdadeiras ou se era tudo invenção, mas a verdade mesmo é que aquela viagem já estava mexendo com sua imaginação. Que coisas malucas iria encontrar por lá? Só tinha um jeito de mergulhar nesse mistério: arrumar a mala e viajar com a Bia e os pais dela. Pedro coçou a cabeça pensando: será que seus pais iriam deixar? Sua mãe e seu pai pensaram um pouco e concluíram que era uma boa ideia ele passear com a Bia. Assim, eles poderiam viajar também para algum lugar divertido, feito 2 namorados. Sua mãe vivia dizendo que estava cansada da correria do dia a dia e que morria de saudade do tempo de namorar. Em toda oportunidade, bolavam uma escapadinha. Toalha, sabonete, escova de dente, cuecas, que não pode faltar. Sua mãe colocou na mala tudo o que ela achava que Pedro iria precisar. Enquanto isso, ele separou todas as coisas que garantiriam a diversão. Como a Bia disse que perto da casa havia um lago, ele pegou seu pé de pato e a máscara de mergulho. Enfiou na mala também uma lata de linha para sua pipa, uma bola, uma lanterna e o GPS do pai para não se perder na mata. Pronto!
Aquele feriado prolongado ia ser da hora, pensou Pedro. Seu coração batia disparado. Era a primeira vez que ia viajar sem o pai e a mãe e logo para um lugar que a Bia dizia ser assombrado. É claro que não contou esse pequeno detalhe para seus pais. Ele queria ver com seus próprios olhos as coisas que vinham do além. Bia havia dito que durante as caminhadas pela mata, seu avô encontrou muitas vezes criaturas encantadas. Talvez os livros que ele escreveu não fossem apenas imaginação. Já pensou se deparar com um lobisomem ou um fantasma do nada? Só de pensar nisso, Pedro ficava com frio na barriga. Do lado de fora do antigo casarão havia uma floresta prontinha para ser explorada. Dentro da casa, o laboratório de estudos do avô Luiz estava preservado e por todos os cantos havia bichos diferentes. No corredor, um tucano e duas araras vermelhas. Na sala de jantar, um tatu-bola e uma onça. Na sala de estar, uma família de micos-leões dourados, observados por uma faminta jaguatirica. Pobrezinhos, todos os animais estavam empalhados, os olhos arregalados, assombrando a casa inteira. A mãe da Bia dizia que todos aqueles animaizinhos tinham sido encontrados mortos na floresta e que o avô Luiz os mandava para uma taxidermista que os deixava daquele jeito. Ela ainda disse que aquilo era muito lúgubre. Pedro também achou, mas correu para seu quarto e anotou essas duas palavras. Assim que ele voltasse para casa, iria pesquisar o significado de taxidermista e uma coisa lúgubre. Que falando para vocês, pelo menos até onde eu me lembro, taxidermista é esse tipo de pessoa que coloca enchimentos dentro desses animais que já morreram e faz todo um tratamento para preservar esses animais. E dependendo do que a pessoa, o cliente, pede, o taxidermista pode deixar o animal em alguma postura, né, alguma posição diferente, inusitada, ou talvez, dependendo da ocasião, para que vai ser esse animal que já morreu, pode deixar numa posição mais engraçada, divertida ou assustadora, que entra na parte do lúgubre, que seria relacionado com coisas assustadoras, tenebrosas. Mas, voltando para a nossa história, depois eles desceram até o porão para a Bia mostrar mais coisas velhas de seu avô. Uma armadilha de caçar saci, uma mecha de cabelo que ela jurava ser da própria Cuca. A Bia explicou que a Cuca era uma bruxa que habitava as florestas e levava para sua caverna as crianças desobedientes. Seus cabelos eram compridos e tinha a cabeça de jacaré. Pedro jurou que tentou, mas não conseguiu se segurar e caiu na gargalhada. A Bia ficou muito brava e perguntou por que ele estava rindo tanto. Ele tentou explicar, continuando a rir, que a caverna da Cuca deveria estar lotada por causa de tanta criança num lugar só. Pedro engoliu suas risadas e não disse mais nada, mas ficou imaginando a figura da Cuca, uma bruxa cabeluda com cara de jacaré, se esgueirando pelas grutas e cachoeiras da mata. Ele estava doido para encontrar com uma criatura encantada, mas tinha certeza de que, se encontrasse com a Cuca, não ia conseguir segurar uma boa gargalhada. Logo em seguida, Bia mostrou um livro onde seu avô havia descrito todos os bichos que ele conheceu. Pedro pegou o livro, encheu o peito e soprou com toda a força. A poeira da capa levantou e logo o título apareceu. Esse título era Encontros com Criaturas Fantásticas da Mata Atlântica. Pedro olhou para a Bia e viu que ela sorria como se tivesse acabado de vencer uma aposta. Seus olhos percorreram as primeiras páginas com ansiedade. Estava tudo escrito à mão, com uma letrinha miúda e cheia de partes com traços bem fininhos feitos com nanquim. O primeiro desenho do livro era justamente a Cuca em frente a um caldeirão. A vontade de Pedro era de devorar o livro, mas a Bia disse que aquelas anotações eram muito valiosas e que
era melhor devolver aquele tesouro para a prateleira. Os dois saíram do porão para respirar ar puro. O vento soprava gostoso e os pássaros faziam a festa. Perto da casa tinha de tudo: cascatas, rios, palmeiras, jequitibás e até paus-brasil. As copas das enormes árvores formavam um grande telhado natural, criando um clima à parte na floresta. O ar ficava mais fresco e úmido. Os pássaros voavam entre os galhos, cantando e dando boas-vindas a quem se arriscava pelas longas trilhas. Comiam frutas aqui e ali e carregavam sementes em seus bicos. Era bonito ver tudo aquilo acontecendo, igualzinho ao que Pedro tinha lido no livro da escola. Bia não tinha a menor preguiça de caminhar. Podia passar horas andando e desbravando a mata em busca de uma nova história. O seu barato era colecionar aventuras. Quando voltava da caminhada, seus pais se sentavam no sofá para ouvir animados as histórias da filha, fazendo caretas e dando muitas risadas. Pedro pensou que ela devia ser muito parecida com o avô. Afinal de contas, ela era uma garota muito aventureira. Era esse jeito diferente da Bia que fazia Pedro gostar de estar com ela. Os dois continuaram suas caminhadas e estranhos objetos começaram a aparecer. O primeiro foi um velho tabuleiro de xadrez cheio de teias de aranha e caramujos escondido em um arbusto. Assim que o viram, Pia foi logo colocando as mãos dele e comentou que se der uma boa limpada iria ficar feito novo, pois ele estava inteiro e não merecia ficar ali jogado. Então Pedro sugeriu que poderiam pegar umas pedrinhas pelo caminho para jogar uma partida. A Bia abriu um sorriso imenso e veio para o seu lado e comentou que ele deveria tomar muito cuidado, pois ela era a melhor neste jogo e ele iria perder todas as partidas. A conversa deles e a contação de vantagens continuou até chegar ao topo de um morro, onde escalaram uma enorme rocha. No alto dela dava para ver toda a mata. A Bia estava sorrindo e naquele momento eles estavam contentes. Era o cenário perfeito, com pássaros cantando e borboletas voando ao redor dos dois. Aproveitando o momento, Pedro pensou em fazer um pedido muito especial para Bia. Ele respirou fundo e estava prestes a fazer o pedido, porém viu um brilho ao pé de uma pedra e foi esse achado que o impediu de pedir Bia em namoro. O brilho vinha do reflexo do vidro de um velho lampião de acampamento. Estava um bocado enferrujado e sujo, o metal amassado, mas com um pouquinho de esperteza poderia servir para alguma coisa, até mesmo para decoração. A mãe de Pedro e sua tia viviam comprando coisas em feirinhas de antiguidades. Talvez uma delas gostasse daquele lampião depois que ele desse uma boa restaurada nele. Estavam voltando para casa quando começaram uma nova aventura. No meio das flores e arbustos da floresta, meio escondido por folhas secas e pedras, encontraram uma antiga lápide. A Bia, em vez de ficar com medo, abriu um outro sorriso. Sem sombra de dúvida, ela era uma exploradora nata, assim como seu avô Luiz. Bia andou até o túmulo marcado pela lápide de pedra branca que ficava bem debaixo de um frondoso abacateiro. Ainda em frente à lápide estava uma vassoura velha e ressecada. Bia e Pedro ficaram um bom tempo pensando quem estaria enterrado no meio da floresta. Bia, sendo mais corajosa que Pedro, fez o que ele jamais iria se atrever a fazer. Apanhou a tal vassoura, varreu a lápide e deixou à mostra o nome gravado na pedra, revelando a identidade de quem dormia ali: Diana. Ficaram em silêncio em respeito àquela descoberta. O túmulo de alguém que tinha vivido ali muito antes do avô de Bia. Eles cuidaram do lugar, retiraram as folhas secas e os galhos caídos. Bia varreu ao redor da sepultura, deixando tudo bem limpinho, e depois colocaram flores sobre a lápide. Logo em seguida, foram embora durante o pôr do sol,
Bia carregando a vassoura no ombro com um troféu novinho em folha. Ela fez questão de testá-la na varanda da casa, carregando o assoalho. Apesar de antiga e maltratada, a vassoura ainda funcionava direitinho. Os dois decidiram guardá-la no porão junto com o tabuleiro e o lampião, aumentando a famosa coleção do avô Luís. Na hora do jantar, já tinham esquecido das aventuras daquela tarde. Brincaram de fazer sombras no teto e riram até a hora de dormir. Eles sonhavam com uma noite tranquila e revigorante que terminaria quando o sol se levantasse e iluminasse toda a floresta. Mas não foi o que aconteceu. No meio da madrugada, escutaram um barulho estranho fora da casa. O tenebroso rangido foi entrando pelo ouvido de Pedro e fez ele despertar. Ao acender sua lanterna e com os olhos arregalados de pavor, Pedro acordou Bia. Parecia que uma criatura de outra galáxia estava arranhando a janela pelo lado de fora, fazendo os dois tremer e implorar para que ela deixasse eles em paz e fosse embora. Para desespero dos dois, uma voz sombria respondeu: ouçam, eu quero o que vocês de mim tomaram. Só assim poderei descansar novamente. Se não devolverem o que é meu, para sempre os dois eu vou assombrar. Bia e Pedro se abraçaram com medo e tentaram desvendar o que a criatura queria. Ouça, eu quero o que de mim vocês tomaram. A criatura gemeu novamente. Bia ficou apavorada. Então Pedro comentou que talvez deveriam devolver o que a voz estava pedindo. Com a lanterna iluminando o caminho, eles esgueiraram pela casa, passando pelos assustadores bichos empalhados que pareciam vigiar o caminho, e chegaram ao porão. Olharam para a prateleira onde estava a coleção e iluminaram os objetos que tinham encontrado na mata. Bia então apontou para um tabuleiro de xadrez, gritando que deveria ser aquele. Os dois voltaram para o quarto e abriram uma fresta da janela e arremessaram o tabuleiro no quintal, esperando que a assombração deixasse os dois em paz. Eles ficaram juntinhos, sentados em cima do tapete, enrolados no cobertor, acordados de tanto pavor. Quando amanheceu, ficaram felizes, pois não escutavam mais a voz e sentiam que estavam livres daquela voz para sempre. Naquela manhã, eles foram até a cachoeira, nadaram de montão, pescaram e almoçaram embaixo de uma goiabeira. Quando voltaram para casa, já estavam de pança cheia. Mais tarde, depois do banho, jantaram com os pais da Bia, saborearam gelatina com frutas de sobremesa e contaram todas as suas aventuras do dia. Naquele momento agradável, a casa era só alegria. A noite chegou e a hora de dormir também. Cansados, foram para a cama, ansiosos para que amanhã nascesse, com ela chegasse um pacote cheio de bagunças para um novo dia. Mas, pela meia-noite, acordaram assustados. Alguma coisa arranhava novamente a janela do lado de fora. A assombração tinha voltado. Ouçam, eu quero o que de mim vocês tomaram, disse a voz. Ué, mas nós demos o tabuleiro para o fantasma. O que mais poderia ser? Perguntou Pedro. Eles voltaram então para o porão e pararam na frente da prateleira. Desta vez, Pedro tentou solucionar o mistério daquela aparição. Deve ser este velho lampião que eu encontrei. Se ele for aceso, talvez ilumine o caminho das almas penadas, comentou Pedro. Credo, Pedro, você está até parecendo meu avô falando desse jeito, disse Bia, sem saber se aquilo era uma crítica ou um elogio. Pedro voltou com Bia até o quarto e, como fizeram na noite anterior, abriram um pouco a janela e jogaram para fora o bendito lampião, dando por encerrado o caso da assombração.
No dia seguinte, acordaram com os olhos fundos de tanto sono e as brincadeiras foram mais leves, sem muita correria. Depois do almoço, tiraram um cochilo na rede. Pedro sonhou com a assombração, dona de mãos horríveis que arranhavam a janela, e Bia sonhou com seu velho avô, que sentado em um aspirador de pó avisava que a assombração ainda ia causar muito pavor. Quando despertaram, compartilharam seus sonhos e concordaram que eram premonições avisando que o tormento ainda não tinha acabado. Os dois pensaram em contar para o pai da Bia, mas pensaram melhor, pois Bia lembrou que, do jeito que sua mãe era medrosa, se contasse a ela, iriam todos embora, estragando o feriado inteiro. Naquela noite, eles se prepararam, mas estavam tão ansiosos que mal conseguiam dormir. Não foi nenhuma surpresa quando, novamente, ouviram um estranho arranhar. Pedro tomou coragem e escancarou a janela. Bia apontou a lanterna para o quintal e juntos soltaram um grito de horror. Um esqueleto estava do lado de fora, encarando eles. De tão branquinho, ele reluzia debaixo da luz da lua. Seus dentes enfileirados pareciam sorrir, mas a voz que escapava daquele fantasma fez os dois estremecer. Ouça, eu quero o que de mim vocês tomaram. Pedro fechou a janela, deixando a assombração para trás, e os dois novamente correram mais uma vez até o porão. Não havia outra opção, só podia ser aquilo. Na coleção deles restava apenas a velha vassoura que encontraram no túmulo abandonado. Os dois voltaram para o quarto e Pedro abriu novamente a janela. Bia, corajosa como sempre, estendeu a vassoura para o esqueleto, que sorriu, cheio de dentes, e apanhou seu objeto de estimação. A coisa ossuda abraçou a vassoura e, para surpresa dos dois, algo mágico aconteceu. Um bando de vagalumes surgiu da floresta, girou ao redor do esqueleto e revelou sua real identidade. Os insetos produziram um brilho poderoso e quando se foram, o esqueleto não existia mais. Quem estava ali era uma linda moça vestida de bruxa, com chapéu pontudo e sua vassoura encantada. Ela montou no cabo da vassoura e deu uma longa gargalhada. Olhou dentro dos olhos de Pedro e Bia e decolou voando para longe, deixando os dois em paz. Eles respiraram aliviado, pois o mistério estava resolvido. A vassoura roubada daquele pequeno cemitério pertencia a uma bruxa de verdade, despertada pelos dois de seu sono eterno. Depois daquela noite, nunca mais a misteriosa bruxinha foi vista, nem ouviram sua sombria voz. Eles contaram para a turma a aventura que viveram na Mata Atlântica. Mas vocês acham que alguém acreditou? É claro que não. No final das contas, todo mundo achou que Pedro e Bia fizeram igualzinho ao avô Luís. Inventaram um conto da carrochinha com um final feliz. E vocês, o que acham? Será que isso realmente aconteceu ou foi só uma história criada pelos dois? Deixe nos comentários. Voltaram, né? Isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, tá esperando o quê? Clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.